Bom, já estamos no horário. A Marise Melo, trabalhadora querida da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. A lição número 88 nos diz o seguinte: ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sireneu junto a ti, mas a cruz é pessoal, e cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregue os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Então, gente, pelo que eu entendi, do que a nossa veneranda Joana de Ângeles quis nos dizer, nos passar esse recado, é que nós devemos encarar os nossos problemas como dificuldades, como desafios a serem vencidos. E nós precisamos encará-los de frente, procurando realmente encontrar a solução. A gente pode encontrar os amigos, os familiares que nos ofereçam um ombro amigo, nos aconselhem, nos deem todo o apoio de que precisamos. Mas se nós não procurarmos solucionar por nós mesmos, a situação não se resolve, ou então vai parecer que está resolvida e depois vai continuar acontecendo as mesmas coisas, os mesmos problemas. Então, às vezes, é questão de mudar o foco, de mudar a maneira como a gente encara a situação, para que esses problemas a gente encontre a solução. E nós devemos também ter o cuidado assim, de não sobrecarregar os nossos amigos e familiares, porque todo mundo tem seus desafios, né? Todo mundo tem suas dificuldades. Então, a gente tem que aceitar ajuda, procurar ajuda quando for necessário, mas consciente de que a nossa responsabilidade de procurar a solução dos nossos problemas é pedir forças a Deus, procurar a ajuda dos mentores, para que eles nos ajudem a enxergar a luz no final do túnel e tendo fé de que o Pai não nos dá fardo mais pesado do que possamos carregar. Então, pensemos nisso. Boa palestra a todos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos contigo nesta tarde para ouvir os teus ensinamentos e que eles possam tocar o nosso coração, para que possamos ter mais discernimento e sentimento em relação àquilo que tem nos ensinado. Agradecemos e pedimos à nossa veneranda Joana de Ângeles que envolva o Éder Andrade, que preparou com tanto carinho a palestra para dividir conosco nesta tarde. Obrigado, Senhor. Ilumina-nos e abençoa-nos. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a nós, por hoje e agora e por todo sempre. A pedido da casa, nós vamos estudar ou trocar ideia com os amigos a respeito dos infortúnios voluntários. Quando eu escutei essa expressão pela primeira vez, digamos que eu fiz uma interpretação bem errada do verdadeiro sentido. Acreditava eu que seria possível fazermos, ao longo de uma existência, algum tipo de sacrifício voluntário que pudesse nos ajudar a nos modificar. Uma espécie de mortificação
que antigamente se fazia, era muito comum na Idade Média, onde as pessoas acreditavam que se elas se submetessem a determinados sacrifícios, como alguns penitentes que ajoelhados caminham uma distância longa, isso ajudaria no processo de depuração e modificação de valores e da nossa conduta. Estudando a doutrina espírita, a gente chega à conclusão, respeitando a maneira de pensar dos outros, que a baixa estima, a depressão, um ponto de vista bastante distorcido, poderia produzir um efeito desse. Porque dentro do bom senso, ninguém pode fazer um sacrifício voluntário sem um objetivo de ordem moral coerente. Deus, que tudo vê, tudo sabe e tudo acompanha, não permitiria que um filho seu passasse por um sofrimento de tal ordem, se aquilo não ajudasse necessariamente a ele crescer. Mas, infelizmente, devido à nossa inferioridade do senso moral, nosso atraso, nós somos ainda masoquistas o suficiente para cultivar atitudes mentais ou sentimentos de sofrimento, achando que com isso nós vamos chamar a atenção dos outros, as pessoas vão ter pena da gente e nós vamos receber uma atenção especial. Mas nós não estaremos fazendo isso com o intuito de nos melhorarmos moralmente, porque o único infortúnio que existe no Evangelho, que é de valor, é o infortúnio oculto, aonde nós temos companheiros que sofrem calados, doenças físicas, problemas de ordem moral e não se manifestam. Assumem um compromisso reencarnatório, passam pela expiação e poucos reclamam, se queixam. E quando, muitas das vezes, conversando, eles nos revelam o que eles estão passando, nós nos surpreendemos. Porque eu não sei se eu suportaria calado o tempo todo aquela situação. Agora, o infortúnio voluntário, onde uma pessoa, por uma questão de baixa estima, ou talvez de um ponto de vista distorcido, o indivíduo vai cultivar esse sentimento, não faz sentido. E nós temos vários casos no nosso dia a dia que, se eu citar, alguém vai, por paralelismo, se lembrar de alguém da família, alguma pessoa amiga. Por exemplo, nós temos às vezes companheiros com dificuldade de arrumar emprego, que poderiam fazer um concurso público, ou fazer qualquer tipo de concurso de ingresso para ter o seu currículo aceito em alguma empresa. Mas você vai conversar com ele, ele diz, antes mesmo de tentar, eu não tenho condições. Mas você nem sequer tentou, pelo menos tentar. E o indivíduo, eu não tenho competência ou condições de tentar. E depois que faz a prova e não passa, ele ainda vira e diz para a gente, não disse para você que eu não tinha condições de passar? E isso não é uma atitude ou um comportamento normal. Porque o indivíduo, por alguma razão que nós desconhecemos, mas desconfiamos, o indivíduo, muitas das vezes, ele se coloca numa condição de inferioridade, para que a gente tenha pena dele. O verdadeiro infortúnio voluntário é aquele em que o indivíduo faz um sacrifício pensando no outro, abre mão da sua vida pessoal, do seu conforto, em favor do semelhante, deixa de ter ou de fazer coisas prazerosas, pensando que aquele tempo pode ser dedicado a quem precisa. E dessa forma nós temos vários missionários que renunciaram à sua vida pessoal e se dedicam em favor do próximo. Madre Teresa de Calcutá. Não vamos pegar nem os casos do Brasil. Mahatma Gandhi.
Pessoas que abriram mão da sua vida pessoal, pensando na coletividade, pensando no todo, e se dedicaram a vida toda de uma forma altruísta em prol do bem. Isso sim é um infortúnio voluntário. Embora ele estivesse fazendo aquilo de forma prazerosa, existia uma cota de sacrifício que nós não podemos negar. Chico Xavier, quando muitas das vezes Chico já não aguentava mais o atendimento, interrompiam, Chico era carregado, tomava um banho, tomava uma sopa, respirava um pouco e retornava para a fila de atendimento, que só terminava com o sol já alto do dia seguinte. Houve momentos, já no final da existência do Chico, que levavam o Chico no colo para que o Chico pudesse acompanhar a reunião pública, e no final formava-se aquela fila imensa, onde as pessoas iam cumprimentar o Chico, beijar a sua mão, beijar o seu rosto. O Chico já não tinha mais força física para estender o braço. As pessoas que estavam ao lado, trabalhadores, seguravam o braço do Chico, estendiam para que a pessoa pudesse cumprimentar. Isso é uma cota de sacrifício a qual nós não conhecemos. E dentro dessa cota de sacrifício, a gente tem, às vezes, demonstrações, aí sim, de um infortúnio voluntário em prol do próximo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui em Jacarepaguá, em Curupaiti, naquela colônia decadente que ainda lá está, em processo de fechamento, sucatização, se a gente pode dizer, Amazonas Hércules. Seu Amazonas Hércules era o presidente do Centro Espírita Filhos de Deus, um ranceniano. Já estava interno na colônia há quase 40 anos, lá chegando por volta dos seus 38, 39 anos. O conhecemos já com quase 80 anos, e seu Amazonas deu grandes demonstrações de alegria, de boa vontade, quando ele, mesmo sem os dedos de uma das mãos e o outro só um toquinho, conseguia a si mesmo, com um sacrifício muito grande, ligar para a casa das pessoas para pedir ajuda para os internos da colônia. E nosso grupo espírita fazia excursão para nós passarmos o dia com o seu Amazonas e visitarmos aquelas enfermarias. Ali nós víamos coisas assim de filme, de ficção, tamanho a condição que as pessoas se encontravam, porque antigamente, não existindo a medicação adequada, os indivíduos só percebiam que tinham contraído a hanseníase quando já tinham um problema de circulatório nas extremidades dos dedos da mão e dos pés e eram obrigados a amputar. Então, quase todos os internos mais antigos da colônia de Curupaiti têm os dedos das mãos, a mão, o pé amputado por causa do problema circulatório. Aí a gente vê que mesmo dentro daquele contexto complicado, você tinha pessoas que poderiam estar ali aproveitando o descanso, não, estavam liderando o movimento dentro da própria colônia em favor dos próprios indivíduos que ali se encontravam. E não reclamava. O mais curioso é que aquele homem, dificilmente encontrávamos ele de forma rancorosa, sempre sorrindo, levantando a nossa autoestima de uma maneira impressionante. A gente chegava lá acreditando que iríamos lá levar algum tipo de conforto, e ao contrário, nós recebíamos o conforto. E o infortúnio que a casa nos pede para comentar é exatamente a nossa mentalidade, a nossa cultura. Quando temos oportunidade de trabalhar em obras assistenciais, onde atendemos pessoas de comunidade, nós vamos conhecer histórias tão complicadas que aí a gente vai ver que o nosso caso é
pequenininho perto da história de algumas pessoas. Nós não temos problemas, nós vivemos circunstâncias, que se nós tivermos um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de discernimento, perceberemos que sofremos apenas por pontos de vista. Perdemos os anéis, mas ficamos com os dedos. E alguns companheiros perdem os anéis, os dedos, a vida e muito mais. E quando a gente vai percebendo isso, notamos que reclamamos, criamos o hábito de reclamar e nos colocamos nessa condição de que somos criaturas desafortunadas, porque não temos aquilo que nós gostaríamos de ter. Enquanto que a doutrina nos ensina a ter a posse do necessário para poder conduzir a nossa vida durante essa encarnação da melhor forma possível. Infelizmente, nós não nos conhecemos o suficiente para poder encarar a nós mesmos e perceber que muitas das nossas reclamações estão associadas à nossa maneira de pensar. Como eu disse esse exemplo há pouco, do companheiro que não deseja fazer a prova, nem deseja tentar se melhorar, porque antes mesmo de tentar, ele já se sentencia: eu não tenho condições. Algumas pessoas não conseguem, até mesmo na casa espírita. Eu vi a companheira aqui, ela convidando ao trabalho assistencial, o trabalho produtivo na casa. As pessoas não se dispõem porque não se acham em condições. Às vezes você convida, o indivíduo fica melindrado, ele não sabe se aceita, porque depois, no meio do caminho, surge algum imprevisto, e ele, de repente, fica na dúvida se ele aceita ou não aquela tarefa. Nos conta Chico Xavier, em um dos livrinhos, Lindos Casos de Chico Xavier, que um jovem chegou para o Chico e disse o seguinte: Chico, há muito tempo atrás, Chico, eu estou muito na dúvida se eu aceito o convite que o pessoal da doutrinária fez aqui para que eu participasse. Eu tenho minhas dificuldades, tenho as minhas limitações, eu não sei, eu não me acho preparado para iniciar. O Chico virou para o rapaz e disse o seguinte: eu também, meu filho, não me acho preparado para fazer o que eu estou fazendo. Se eu tivesse essa mentalidade, ou se eu tivesse essa atitude, eu jamais teria aceito o trabalho que Emmanuel me convidou. Divaldo, uma vez, contando uma história que nós assistimos na televisão, ele disse exatamente que cada dia é um dia. A cada dia, o desafio de cada dia. Que ele se limita a resolver os problemas do hoje e deixar os problemas do amanhã para serem resolvidos no amanhã. Não pensa o que será daqui a uma semana, daqui a 15 dias. Não. Se nós estamos tentando fazer o melhor, estamos tentando ser úteis, a espiritualidade vai atuar, Joana de Ângeles vai me orientar e eu vou ver qual é a melhor decisão que eu terei que tomar. E quando nós ouvimos companheiros de caminhada que já estão com uma certa quilometragem na nossa frente, a gente poderia dizer: então nós vamos começar, e seja o que Deus quiser. Porém, infelizmente, a raiz do problema reside no egoísmo humano. No egoísmo humano, porque se eu assumir um compromisso com a casa espírita, eu sei que aqui não acontece isso, não é verdade? Mas na nossa é um problema sério. As pessoas arrumam muitas desculpas porque depois elas não aparecem nos dias que elas se comprometeram e a gente vai tentar descobrir o que houve. E o indivíduo sempre arruma uma desculpa. Ah, surgiu uma visita lá em casa, eu precisei sair. Então, o nosso pessoal lá no centro é um problema sério. Mas eu acredito que aqui não deva ter problema algum. As pessoas assumem um compromisso, participam, estão todas ali, não há problema de médiuns, a quantidade de médiuns atende perfeitamente aos passes que ocorrem na casa, não é necessário o médium dar 20 ou 30 passes, porque existe médium suficiente para todo o trabalho, não é verdade? Agora lá a gente tem que se virar nos 30.
A verdade é essa. Por quê? A casa é menor, o número de participantes é menor, as dificuldades às vezes são maiores, porque o ser humano, de uma forma geral, ele pensa em primeiro lugar nele, em segundo lugar nele, em terceiro também. E com isso a gente descobre que as pessoas que entram na fila para o atendimento fraterno, elas vêm se queixando de questões que elas mesmas produzem. Mas se você chega e diz: meu amigo, você é o seu maior algoz, você é o responsável por essa situação de sofrimento moral, porque você não consegue mudar o seu ponto de vista diante das questões que ocorrem na sua vida. O indivíduo não volta mais. A gente tem que ter o mau cuidado, é verdade, o cuidado fraterno de não dizer logo de cara aquilo que você percebe. Você tem que convidar, assista a reunião pública, tome um passe, beba uma água fluidificada, leia um livro e, quem sabe, ele descubra por ele mesmo que ele está produzindo o seu próprio sofrimento. Aí, com o passar do tempo, ele vai aos pouquinhos, se conhecendo, vai amadurecer um pouco, aí a ficha cai, ele tenta se modificar. E isso é um problema que, atrelado à ideia do infortúnio, se nós formos ver exatamente o que o espírito de Fenelon nos deixa no Livro dos Espíritos como mensagem, infelizmente, nós, por uma onipotência da nossa parte, vaidade, a gente infelizmente não se coloca onde nós deveríamos estar. E isso dificulta, porque se dependesse, todos nós sentaríamos na primeira fileira. Ninguém sentaria na última, na esperança que fosse convidado a chegar mais à frente. Não é verdade? E isso é um problema sério, até mesmo dentro da casa espírita, porque alguns companheiros de trabalho se sentem preteridos quando o dirigente, por orientação do mentor, resolve escolher você do que ela. E aí depois você se sente preterida e reclama: mas vem cá, eu já estou aqui há tanto tempo, por que você escolheu ela? A direção espiritual da casa faz a escolha de acordo com a predisposição e a possibilidade de podermos servir. Porque alguns companheiros que chegam até primeiro, há muito tempo na casa, ficam marcando passo. Já outros que chegam depois se dispõem muito mais a trabalhar e a servir. E a espiritualidade, ela lida com todos nós, levando em conta o nosso verdadeiro desejo de ser útil, o desejo de servir em prol do bem. Então, não existe antiguidade na casa espírita quando a espiritualidade é que orienta quem deve dirigir um trabalho, quem deve realizar uma tarefa. E, dentro do contexto humano, nós ainda estamos evoluindo de forma lenta e nos prendemos a valores do mundo material, que quando o tempo passar, esses valores vão ficar aqui. O que nós somos? Nós somos espíritos imortais, que estamos de posse de um corpo físico, e por intermédio desse corpo físico, nós nos comunicamos nesse mesmo padrão vibratório. O dia que nós desencarnarmos, nós não vamos levar nem o corpo físico, nós vamos levar as lembranças, vamos levar as emoções da convivência com os nossos semelhantes, daquilo que nós fizemos de bom. E se nós temos a oportunidade de nos modificarmos enquanto estamos a caminho da luz, como diz André Luiz, isso vai nos ajudar e muito. Por quê? Porque nós teremos chance de nos dar conta que parte do nosso sofrimento ele é produzido pela nossa inferioridade moral. E à medida que nós formos evoluindo moralmente, nós vamos perceber que o que nós sofríamos quando aqui chegamos não nos faz sofrer mais hoje, porque modificamos a ótica, mudamos as lentes pelas quais enxergamos a realidade. Isso nos facilita e muito, porque o sofrimento de ontem, hoje, é interpretado como aprendizagem. Acreditem nisso. Os espíritos depois
ao darem manifestações, dizem que durante o processo de sofrimento na carne, sofrimento pela ignorância do que estavam de fato passando, eles se sentiam muito angustiados, mas depois que passaram por aquela trajetória e entenderam o porquê da necessidade de passar por isso, eles consideraram todo o sofrimento uma benção para a mudança, a melhoria e a transformação. É lógico que quando nós estamos no olho do furacão, a gente não pensa assim. Quando nós estamos sofrendo, principalmente um sofrimento de ordem moral, da perda de um ente querido, de uma mudança brusca na nossa vida, nós não pensamos assim. São raras as pessoas que têm equilíbrio para poder lidar com uma transição tão doída, com tanta facilidade. Por quê? Porque a nossa evolução moral, o nosso apego aos bens materiais, o nosso apego aos nossos entes queridos, nos leva a sofrer muito, muito. E às vezes a gente se surpreende quando dentro da própria casa espírita nós encontramos companheiros que revelam motivos do sofrimento deles. E a gente se surpreende, porque aquela companheira sofre por algo que eu jamais sofreria. Como eu também já tive a oportunidade de sofrer por algo que eu jamais imaginava que eu pudesse sofrer. Nunca tive cachorro. O dia que resolvemos ter, para quê? O dia que o cachorro morreu, e eu que tive que cuidar da cremação do cachorro, né, eu acho que eu descobri uma coisa que eu jamais imaginava. O quanto os animais podem representar para os homens. Aquele filme 4 Vidas de um Cachorro, que já tem o livrinho, mostra exatamente a relação entre o homem e o animal. E eu recebi pela internet uma mensagem, por que Deus criou o cachorro. Muito interessante. E a sensação foi de ter perdido alguém na família. Eu nunca imaginei que pudesse passar por uma experiência dessa. E se me perguntarem, você vai querer ter outro? Não sei. Porque não imaginava que fosse me apegar tanto a um cachorro. Era um labrador, era uma fêmea. E o animal morreu porque teve sepsemia, e nós acompanhamos o sofrimento do animal, e eu fiquei pensando assim, caramba, eu nunca sofri tanto por um ente querido que partiu, porque vi no processo de perda uma coisa natural em função dos intempéries da vida, mas eu não esperava que o cachorro morresse assim de forma tão abrupta. Me pegou de surpresa, eu não estava preparado para a morte do cachorro. Então, com isso, a gente às vezes precisa respeitar o sentimento do próximo. Chico Xavier nos deu vários exemplos disso. Quando ele perdeu a cadelinha dele, que ele tanto gostava, ficou tão abatido que as pessoas deram para ele um cachorrinho. E o Chico era um homem que tinha uma visão da vida completamente diferente. Chico relatou que o animal desencarnado o visitava para ensinar o cachorrinho que ele havia ganhado de presente, como deveria fazer para lembrá-lo dela. Chico via, e mesmo assim ele sofria. Quando as mães de Chico Xavier o procuravam por conta da perda dos filhos, havia momentos que o Chico não tinha o que dizer, porque ele sabia a dimensão do sofrimento, abraçava-se com as mães e chorava junto. Não haviam palavras naquele momento que pudessem consolar a dor do outro, a não ser a confraternização amiga. E com base nisso, a gente vai percebendo que às vezes nós nos colocamos numa condição de vítima, achando que isso vai nos auxiliar num processo de melhora, porque pode ser até que melhore em termos de ego, porque em termos práticos, aquele sacrifício não representa nada. Quando nós falamos dos infortúnios ou das mortificações, me lembrou muito o Dia dos Mortos na Espanha. Não sei se alguém conhece aqui, o Dia dos Mortos.
Não, Semana Santa na Espanha, desculpe. O Dia dos Mortos no México é um carnaval. Mas a Semana Santa na Espanha, as pessoas saem naquelas procissões, num processo de mortificação, os homens com uma espécie de umas correntes batendo nas costas, sangrando, até para lembrar o sacrifício do Cristo, como se isso fosse justificar alguma coisa ou ajudá-los a se melhorar. Houve uma época em que as pessoas que, por decepções da vida, resolviam fugir a esse mundo e entravam em conventos ou mosteiros, havia uma expressão típica do século XVIII, chamado irmão da ordem. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso. O irmão da ordem, você chegava num mosteiro e encontrava pessoas trajando as vestimentas como se fosse um monge, ou uma freira, mas não eram irmãos da ordem. Pessoas que, devido a decepções do mundo material, pediram para entrar na ordem e se isolar do mundo, achando, por exemplo, que longe do mundo, longe dos pecados do mundo, estaria se purificando. Então ele ficaria ali a vida toda num confinamento, acreditando que esse confinamento fosse lhe proteger de todas as mazelas do mundo. Enquanto o que a doutrina nos orienta é que nós devemos aprender a conviver com tudo isso, estar no mundo sem fazer parte dele, conhecer todas as misérias morais da vida. Isso não quer dizer que necessariamente a gente vá se compactuar com elas. Por quê? Porque existem coisas absurdas que acontecem e você, infelizmente, é obrigado a conviver. Nós estamos passando por uma provação coletiva ou uma expiação coletiva no nosso país, de ordem moral, e essa expiação não é uma justificativa de que nós vamos sair melhores, depende muito de cada um de nós, depende do nosso comportamento, da nossa conduta diante de tudo isso. Vai ser uma conduta com discernimento, ou vai ser uma conduta se compactuando com essas formas de pensamento distorcidas que a mídia está divulgando aí? Como é que nós vamos passar por tudo isso? Aceitando um convite da companheira para participar da casa como um trabalhador, colaborando de alguma forma com essa obra social que nos recebe, espiritual, que vai nos oferecer a oportunidade para uma melhora moral pessoal, ou simplesmente passando por isso tudo sem vivenciar isso? A televisão tem vários canais, alguns canais bizarros, não vem o caso quais sejam, utilizam a mídia para fomentar sentimentos de revolta, mágoa, sem uma informação idônea. É lógico que nós devemos nos informar, mas nós não devemos nos sintonizar ou nos compactuar mentalmente com essa imprensa que tira proveito da desgraça para aumentar a audiência. Infelizmente, isso é uma verdade. E eles fazem isso utilizando de uma manipulação de mídia que a gente acha que está se informando, mas você não está se informando, você está se locupletando mentalmente com informações que não acrescentam absolutamente nada. E aí, depois, a gente não consegue entender por que nós não conseguimos nos melhorar mentalmente. Porque, infelizmente, nós nos sintonizamos a formas de pensamento que não colaboram com nada. E, com isso, continuamos sendo pessoas pessimistas. Como eu disse aqui, o exemplo do rapaz que precisava arrumar um emprego, mas quando foi convidado a tentar fazer um esforço para fazer uma prova, eu não sou capaz. Você nem sequer tentou? Não, eu não sou capaz. Faça, ele fez, não passou. E ainda chegou para dizer, está vendo? Eu não disse que eu não era capaz? Aí você para e pensa, isso é uma coisa que não faz sentido. Se nós desejamos sermos melhores, desejamos a felicidade, implica em um esforço até no sentido de se melhorar.
a pessoa que busca ajuda na casa espírita, tentando lutar contra formas de pensamento doentias, repetitivas, aceita uma sugestão da direção da casa de uma leitura edificante e procura colocar essa leitura edificante entremeando seus momentos de trabalho, de lazer, para mudar a sua psicosfera mental. Se a pessoa não aceita as sugestões terapêuticas que a casa espírita oferece, mudando a sua conduta no dia a dia, mudando suas formas de pensamento, trabalhando em prol do bem, se engajando nas tarefas, participando do que a casa oferece de positivo para nos alavancar para cima, fica difícil a gente querer que as pessoas entendam, na essência, que existem companheiros entre nós que são aqueles que vivem os infortúnios ocultos, pessoas que sofrem em silêncio e jamais chegariam aqui para pedir uma ajuda fraterna, porque elas têm consciência que tem pessoas que precisam mais do que elas. Só que o sofrimento delas é muito maior do que o nosso. A gente, por qualquer coisinha, entra na fila do atendimento fraterno, repetindo as nossas mazelas para o dirigente espiritual da casa, para ouvir dele uma palavra de consolo. Na verdade, se a gente pudesse se dispor a trabalhar para o próximo, mudando a nossa faixa mental de vibração, o peso do sofrimento ele se tornaria menor. A gente iria ocupar o nosso tempo servindo os semelhantes. Quando eu tive chance, lá em Curupaiti, e também na colônia Tavares Macedo, em Niterói, não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, existe uma colônia de rancenianos no bairro de Tavares Macedo, em Niterói. Eu tive a oportunidade de conhecer com uma senhora muito ligada a Chico Xavier, chamada Helenir Meirelles, de um centro de Niterói, da rua Doutor Sardinha, não sei se alguém conhece aqui, o Jeff. Ela me levou até lá para conhecer, e eu tive oportunidade de ver que aqueles internos da colônia, mesmo com limitações físicas, que podiam fazer alguma coisa, se dispunham a ajudar aqueles outros que nem locomoção conseguiam. Aquilo me chamou a atenção. Por que que eles fazem? Primeiro, porque não tinha quem fizesse, mas eles também poderiam não fazer, alegando os problemas, já que não tinham parte da mão. O senhor que foi trazer água para o pessoal, ele só tinha 2 dedos na mão, e mesmo assim conseguiu carregar uma quantidade de copo que eu fiquei até impressionado. Com os 5, eu não sei se eu me aventuraria a fazer o mesmo. E aí você vê, num indivíduo que apresenta um quadro de sofrimento muito grande, aquela dificuldade, mas faz. Já outro, por exemplo, que tem as possibilidades, ele não acredita, ou não tem coragem, ou se acha incapaz. Até aí eu não digo nada, mas se ele busca ajuda e a orientação vem no intuito de que faça, como Chico Xavier disse para o rapaz, meu filho, faça do jeito que você está. Com o decorrer do tempo, as coisas se adequarão. E, de fato, aconteceu. Muitos conhecidos nossos que tinham receio em iniciar um trabalho assistencial, depois que começaram, viraram e disseram assim, puxa vida, eu já podia ter começado a ter feito isso antes. Eu não sei por que eu mesmo colocava uma resistência. E quando nós vamos percebendo que somos nós que colocamos a resistência, a gente se surpreende. Por quê? Porque a gente descobre que nós, por algum motivo que conscientemente não percebemos, somos os nossos maiores dificultadores. Somos vítimas de nós mesmos, somos vítimas dos nossos arrastamentos, somos vítimas das nossas más inclinações. Sofrimento, todos nós passamos. A dor é quase que impossível de ser subtraída, mas quando se tem um conhecimento de uma doutrina maravilhosa como essa, o sofrimento, ele pode ser
contemporizado, porque você vai compreendendo que nada acontece por acaso. O impacto de uma mensagem repentina da perda de um ente querido nos leva a uma dor. Mas o desdobramento da dor, que seria o sofrimento, ele pode ser trabalhado através do estudo, através do trabalho assistencial. Quantas mães que perderam seus filhos afogaram as suas mágoas, se eu posso dizer assim, no trabalho assistencial em prol das crianças órfãs, em prol dos idosos necessitados, em prol de pessoas em condições morais piores do que elas. A companheira falou aqui do trabalho assistencial, do convite a todos colaborarem com uma lata de leite. Eu tive a oportunidade, lá no Morro do Pavão, em Pavãozinho, ser convidado para fazer um trabalho com a comunidade. Me pediram para falar o evangelho para as mães e pais familiares das crianças. A grande maioria eram mães e avós. Eu fiquei até surpreso que o maior número eram avós, não eram mães, não. Eu até brinquei, a senhora é mãe? Ela falou, não, eu sou avó, a minha filha trabalha, eu trago os meus netos para cá. E essas senhoras, que não são novas, a grande maioria afrodescendente, pessoas muito simples. A metade talvez não saiba ler, só assinem o nome. Pessoas pobres, simples mesmo. Uma vez nós estávamos fazendo o estudo, teve uma lá que teve eu não sei se foi uma convulsão, na hora eu fiquei até na dúvida, né? Eu até imaginei, será que ela está dando uma passividade? E, de repente, é uma manifestação aqui no meio da reunião. Fizemos uma prece. E, por curiosidade, eu fui tentar descobrir o que era. Era fome. A senhora passava por um momento difícil, a idade já era avançada, ela teve uma baixa de açúcar e ela passou mal. Na hora eu achei que fosse uma manifestação, porque eu não esperava, né, naquele grupo, aquela reação, ou ela está tendo uma convulsão, ou é uma manifestação. Não era nem uma coisa nem outra, era fome. E quando a gente vê e pensa assim, puxa vida, eu saí de casa, quanta coisa a gente tem em casa que nós poderíamos dispor. Às vezes a gente não tem condições de dispor muito, mas se um trouxer 1 quilo de arroz, outro trouxer uma lata de óleo, outro trouxer uma lata de leite, outro trouxer um pacotinho de macarrão, outro trouxer um pacotinho de farinha, a gente consegue atender pelo menos algumas pessoas que passam por algum infortúnio oculto que nós nem fazemos ideia. E algumas dessas pessoas que chegam aqui apresentando um quadro de sofrimento, elas não reclamam. Elas vêm buscar ajuda, mas quando você escuta a fala do indivíduo, você se surpreende e até se pergunta, meu Deus, como é que essa pessoa consegue passar por tudo isso sem reclamar, sem se queixar? Qual é a fórmula mágica que eles dizem quando eles chegam e dizem para você, por exemplo, que o filho está preso, o neto é drogado, a filha tem 2 ou 3 filhos com homens diferentes. E fala isso com uma naturalidade que a gente sai impressionado. Tem a impressão assim, meu Deus, com que naturalidade a pessoa vem e abre a vida e fala dos problemas para você, mas sem reclamar. Ela narra aquilo como se fosse quase uma coisa normal. E você fica pensando assim, eu respeito a maneira de pensar do outro, mas aquilo ali é um infortúnio. Aquilo eu me queixo de barriga cheia, diante de um problema grave de ordem moral, que companheiros que passam pela gente na rua, que sentam ao lado da gente do ônibus, vivem silenciosamente, não fazem nenhum alarde. Quando passam por uma dificuldade, aprenderam a viver na prática a resignação sem o estudo da doutrina, porque as pessoas se conformam
são espíritos amadurecidos que, fora do corpo, buscam esclarecimento para, quando estão no estado de vigília, ter a firmeza moral de lidar com a dificuldade. Para a gente finalizar, às vezes, quando a gente convive com comunidades, a gente se surpreende muito. Ali na Tijuca, perto do Campo do América, no Campo do América não, a sede esportiva do América, logo no início da Tijuca, Maracanã, Tijuca, tem ali a sede esportiva, o Clube do América, uma instituição espírita lá, há muito tempo, nos convidou para fazer um estudo. Alguém falou, chamaram, eu podia ir um sábado. Eram famílias carentes do Morro da Formiga, lá da Tijuca. Quando eu cheguei, fiquei surpreso. A maior parte eram pessoas muito simples. Mulheres analfabetas, que viviam para lavar roupa e ajudar a família. A maior parte não eram nem mães, eram avós, que já na faixa dos seus 70 anos ainda trabalhavam como diarista, passadeira, lavadeira, todas elas estavam ali. E me pediram para falar do Evangelho. E na hora, o tema livre. Eu falei, o que eu vou falar? Abri uma página e resolvi falar daquela página. E no momento que eu estava fazendo o estudo para elas, não eram muitas, devia ser umas 25, 30 pessoas, eu percebi uma coisa. Nem todos aqueles a quem nós vamos ajudar num trabalho social são espíritos que estão ali por provação. São espíritos muito mais elevados do que nós até, que escolheram aquela missão para ajudar aos outros. E naquele momento, eu olhei no semblante daquelas pessoas e vi que boa parte delas eram espíritos missionários, que estavam ali para ajudar os seus entes queridos, e moralmente eram muito mais elevados do que nós. Foi aí que eu percebi que no momento em que eu me disponho, no momento que nós nos dispomos a ajudar a essas pessoas que vêm até aqui, dessas famílias cadastradas, nós estamos nos ajudando. Nesse momento, a gente modifica a nossa maneira de pensar, modifica a nossa maneira de sentir, e vamos ver que as dificuldades da vida, muitas das vezes, são apenas uma questão de ponto de vista nosso. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer junto a todos nessa casa de oração, que as bênçãos de Joana de Ângeles, de Emmanuel, do Cristo Jesus, possam recair sobre todos nós, hoje, agora e por todo sempre. Uma boa tarde a todos.